Pronto, pode iniciar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou ministrar a matéria, né, de pesquisa de mercado imobiliário e avaliações de imóveis. Hoje nós vamos dar uma introdução do mercado, né, da economia em geral, para podermos aprofundarmos de como é que uma avaliação de imóvel é feita. Então, nós vamos começar hoje a falar sobre as teorias, as economias, a economia ortodoxa ou clássica e a economia neoclássica, que é atualmente utilizada. E nós vamos explorar isso ao decorrer da aula. Mas vamos começar falando, né, sobre o que é o mercado financeiro. O mercado financeiro corresponde a um ambiente de negociação de qualquer tipo de ativo com valor financeiro. Qualquer tipo de negociação que visa gerar lucros, ela tem um cunho financeiro, logo, ela faz parte do mercado financeiro. A gente fala assim, mercado financeiro, a gente já imagina logo assim, bolsa de valores, a gente já imagina transações milionárias, mas não, o mercado financeiro também é quando você vai na padaria e compra o seu pão. O padeiro e você estão fazendo parte do mercado financeiro. Ele tem um produto, você tem uma necessidade, você tem um capital e você paga por aquele produto. Então, isso alimenta a economia, não só grandes mercados. E tudo isso, tanto aquela pequena negociação de R$ 5, R$ 6, até a de R$ 1 bilhão, fazem parte do mercado financeiro. O que é o conceito de economia? Pode ser entendida como um conjunto de atividades desenvolvidas pelo homem visando a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Foi o que eu acabei de falar. Vamos voltar, por exemplo, da padaria. A produção, quem está lá na produção? O padeiro, o dono dessa padaria. A distribuição, no caso, é ele, do padeiro. Ele pode fazer os pães para vender somente na sua padaria, mas ele pode vender esses pães para outras padarias que não querem fabricar os pães. Eles compram, pode comprar desse produtor X. Vamos mudar o nome de seu Antônio. Seu Antônio, ele produz um pão na padaria dele, mas só que a padaria da Maria, ela não sabe fazer pão, então ela compra do seu Antônio para vender na padaria dela. Você está comendo o mesmo pão, mas vendido, ou seja, além da produção, seu Antônio também faz a distribuição. Estamos na cadeia, nós consumidores, estamos na cadeia, obviamente. A gente vai consumir produto oferecido. Isso vai ser muito importante da gente entender essa diferenciação e como apesar de ser uma diferenciação, está todo mundo correlacionado, na hora da gente entender a precificação do produto, a percepção de valor desse produto. Porque, por exemplo, né, o seu Antônio, ele faz o pão, ele distribui esse pão e eu consumo o pão. Mas só que o seu Antônio, ele é padeiro, ele não entende nada de medicina, e ele ficou doente, então ele vai virar consumidor. O dinheiro que eu paguei pelo pão, ele vai usar para ir no médico. Aí ele vai consumir o produto, ou melhor, o serviço que a médica oferece. Vai comprar o produto que a médica oferece lá no consultório dela. Ele está precisando de uma pomada, porque está com dor na lombar. Fazer exercício repetitivo, ficar lá em pé, tal, fazendo pão. Então, ele vai consumir
tanto o serviço da médica quanto o produto que ela vende lá na clínica dela, que é essa pomada, para tratar a dor lombar. Ou seja, a economia, temos os agentes de produção, distribuição e consumo. O indivíduo, isso daqui eu trouxe para a gente fazer uma reflexão, né? Da nossa percepção de valor, porque a nossa percepção de valor influencia diretamente na economia. E eu trouxe para a gente debater aqui até quando nós, enquanto indivíduos, temos liberdade de escolhas e se a nossa liberdade de escolha ela gera uma escassez. Se essa escassez ela é absoluta ou ela é relativa. O que a economia vai falar, né? Os estudiosos sobre economia vão falar sobre isso. Que nós, indivíduos, temos as nossas escolhas determinadas, muitas vezes, pelo ambiente que a gente está. Então, a nossa liberdade, ela não é absoluta. A nossa liberdade, ela é relativa. Por mais que a gente fale, porque isso soa desagradável, né? Você fala para uma pessoa adulta que ela não é livre, mas nós não somos totalmente livres. A nossa percepção de escassez, eu até trouxe aqui para nós debatermos, ela é absoluta ou ela é relativa? A escassez é a percepção da necessidade, né? Então, aqui, indivíduo, eu, você, escolhas que nós temos que fazer, vamos falar aqui na questão do produto. E a nossa percepção de escassez sobre aquele produto, porque a nossa percepção de escassez aumenta o valor daquele produto. Por exemplo, vamos falar da água. Se eu estou desidratada e eu entrei na padaria do seu Antônio para comprar um pão, eu vejo a garrafa de água, aquilo ali não vai me causar nada. Eu só vou deixar ela lá. Eu, muito provavelmente, não vou querer comprar uma garrafa de água só porque ela está exposta ali na refrigeração, no balcão principal da padaria. Ok? Sim, a minha percepção de escassez ela é relativa. Por quê? Porque ela é baseada na minha sensação de saciedade. Se eu estou desidratada, eu não vou dar bola para a água. Talvez eu vá olhar para o refrigerante. Eu vou comprar um pão para tomar com um refrigerante qualquer da escolha de vocês. Tá bom, eu gosto de Coca Zero. Vou comprar um pão. E como a minha necessidade de escassez pela água não é alta, porque eu estou bem hidratada, eu tomei água antes de sair de casa, eu não vou dar bola para essa água. Ela perde o valor para mim. A minha sensação de escassez dela é nula. Eu não tenho escassez de água. Mas se eu estou andando no sol de 40 graus a 40 minutos, eu não tenho água até agora, e eu chego nessa padaria, eu vou desejar essa água muito. Não sei vocês, assim, quem já estava andando e sentiu uma sede e tirar a garrafa d'água, o que você fez? Na primeira lugar que você parou e que viu, a primeira venda que você viu que vendia água, você foi lá e comprou a água. Para você não ter que se deslocar mais para comprar, ter oportunidade, talvez, de. Tinha 3 lojas, mas você estava com tanta sede que no primeiro, você sentiu uma loja, você entrou, foi nela e pagou R$3 na água. Mas só que aí na próxima loja que você, na próxima posto de conveniência que você entrou, a loja, a água estava custando R$1,50. A água estava mais barata, mas a sua percepção de escassez, ela te limitou na sua escolha. Você entendeu a lógica? Quanto mais percepção de escassez você tem,
e isso funciona bastante no mercado, mas o seu poder de escolha ele é relativo. Você enxerga a necessidade no produto oferecido, então a sua percepção de escassez ela é absoluta. E você precisa daquilo. Eu preciso, depois de 40 minutos no sol escaldante, eu preciso de água. Meu corpo está gritando por água. Mas se eu estiver bem hidratada, eu não vou comprar uma água porque eu não vejo necessidade, me gerou aquela sensação de escassez por ela. Então, isso é um ponto de reflexão para nós. A escola clássica de economia e a escola neoclássica, e muitos outros pensadores filosóficos vão dizer, alguns deles dizem que a nossa percepção de escolha, a nossa liberdade de escolha, ela é absoluta. Eu só faço o que eu quero e porque eu quero. E pensadores que a economia neoclássica vai defender essa linha de raciocínio. Liberdade, ela é pensada também que a gente tem. Você pode perceber isso pela criação mesmo. Uma pessoa que foi criada de uma maneira mais rígida, mesmo depois que ela cresce, a tendência de escolha dela vai ser baseada naquele comportamento que ela aprendeu, no que ela aprendeu. Existe um ditado, né, que me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ele vai simplificar bastante esse raciocínio aqui. Se você está num ambiente onde as pessoas têm bastante dinheiro, nós estamos falando de pessoas com recursos financeiros privilegiados, têm bastante dinheiro, não tem escassez de dinheiro, a percepção de valor dela vai ser alterada. A escassez dela é relativa. Ou seja, você vai ter que gerar no subconsciente dessa pessoa uma escassez absoluta. E é isso que corretores de imóveis, ou qualquer vendedor, não só corretores de imóveis, mas qualquer vendedor, precisa gerar no cliente. Porque essa escassez absoluta, eu preciso disso que você está me vendendo. Ou seja, a escolha dessa pessoa foi condicionada. Não sei se vocês já presenciaram, vocês são assim, né? Ótimos vendedores, mas você está lá conversando com um vendedor, você nem precisa daquilo de fato. Mas ele vai gerando em você uma sensação de escassez, que aquilo que era relativo se torna absoluto. Eu tenho 10 bolsas no meu armário, mas a vendedora foi falando daquele modelo, ela foi me gerando perspectiva, que ela falou que conduziu a escolha. Ela foi fazer uma escolha para ter um sentimento de escassez absoluta. Eu não posso esperar. Eu tenho que aproveitar hoje, porque senão isso que essa blusa vai vender e eu vou ficar sem. A ciência da economia, né, que estuda as especificidades do mercado, é a microeconomia. O que é essa microeconomia? A microeconomia vai questionar a operacionalização das escolhas e dos processos de decisão, passando pela análise de decisões dos indivíduos, que é o individualismo, que pertence a determinados grupos. Ou seja, corrobora com aquilo que nós acabamos de falar. O nosso individualismo, ele é pertencente a determinados grupos. Nós não estamos isentos de sermos afetados pelo meio em que vivemos. Se você vive num meio de escassez absoluta, você se torna imediatista. Você quer aquilo para ontem, então você se torna... A gente vai falar disso mais à frente, mas o homem
Existe o homem econômico e o homem máquina. O homem econômico ele vai pensar naquilo que é dar prazer instantâneo. Ele vai pensar naquilo, ele quer o prazer. Então, se eu pertenço a um grupo em que eu vou buscar o meu prazer, a minha percepção de escassez, ela costuma a ser absoluta. Eu quero aquilo para ontem e eu irei comprar. Mas a minha percepção de escassez, se o meu grupo pertence a um grupo de pessoas em que, tá bom, eu vou analisar isso. Será que eu realmente preciso? Ou isso é só minha sensação de prazer? Eu posso esperar uma outra oportunidade de ter isso? Mas isso tudo vai depender do grupo que você está. Quando você está tratando de imóveis, por exemplo, você tem que, obrigatoriamente, na maioria dos, assim, obrigatoriamente não, mas na maioria esmagadora dos casos, você tem que gerar uma sensação de escassez absoluta para aquele seu cliente. Você vai falar assim, olha, eu tenho um imóvel e esse imóvel é de uma oportunidade maravilhosa. O bairro é seguro, o acabamento desse imóvel é muito bem feito, as condições de pagamento são maravilhosas, e você gera essa percepção de valor de escassez alta nesse seu cliente, para ele querer fechar esse negócio. Porque, normalmente, se a pessoa, ela está... Isso, quando a gente está tratando de compra e venda de imóveis, mas também de locação. Tem pessoa que está te procura na sua imobiliária para locar um imóvel, ela normalmente, via de regra, ela está precisando de um imóvel para morar urgentemente, porque o contrato de aluguel da casa antiga venceu, ou ela precisa de mudar de bairro, existir muitas coisas, então já tem um senso de urgência maior. Tanto é que os inquilinos, eles acabam, assim, se submetendo, às vezes, a contratos padronizados que poderiam ser negociados, mas eles não negociam, por quê? Porque eles têm a percepção de escassez. Me dá esse negócio aqui e eu vou assinar porque eu preciso de uma casa para morar. Quanto mais a sua percepção de escassez é absoluta, menor a sua capacidade de negociação. Quanto mais a sua percepção de escassez é relativa, maior a sua capacidade de negociação. Tá, beleza, eu quero essa casa, mas nessas condições que você está me oferecendo, não é interessante para mim. Qual é o nível de escassez? É relativo, porque eu estou negociando com você, eu não quero a qualquer custo. Então, a microeconomia, só para concluir o pensamento, ela vai fazer essa operação, nossa, embolei aqui, operacionalização das escolhas baseados nesses processos de decisão, indivíduo, escolha e escassez. Ela vai separar os grupos. Aí é onde todo mundo já ouviu, né? Classe A, classe B, classe C, classe D, a classe de alto padrão, a classe emergente, classe média alta, classe média baixa e classe baixa. Então, a microeconomia vai estudar esses diversos grupos e indivíduos para oferecer produtos para essas classes de indivíduos, não classe social, porque a teoria de economia neoclássica, ela não enxerga classe social, mas a economia clássica, ela enxergava essa classe social. Mas hoje em dia não se tem mais o conceito de classe social, se tem o conceito de percepção de valor, que é a escassez, poder de escolha e a escassez. Aqui nós temos a economia clássica, eu comecei a falar um pouco,
Mas quais são os principais pontos dessa economia clássica? No material de vocês está tudo muito bem escrito, de uma forma mais ampla do conhecimento, que eu trouxe, então, para a gente conversar sobre isso. Na economia clássica ou ortodoxa, nós temos o liberalismo, que é o livre mercado sem monopólio de serviço ou do Estado. O que a economia clássica acredita? Na menor intervenção do Estado. Aqui, a economia clássica ela vai surgir muito forte, principalmente na Revolução Industrial. Aqui ela vem com tudo, pelo pensamento da economia clássica, ou seja, o Estado saia, nós não queremos que você intervenha na nossa negociação. E nós não acreditamos no monopólio de serviços. Apesar de alguns pensadores da economia clássica acreditarem na demanda absoluta, né? Naqueles que, em um país que produz algum certo serviço, principalmente quando a gente está tratando de países. Se aquele país produz aquele certo serviço, aquele tipo de serviço ou de insumo, né, no caso, ele seria absoluto e teria, né, um monopólio desse serviço. Aí, se só o Brasil produz a melhor um ramo agropecuário, ele teria esse monopólio desse serviço. Entretanto, dentro da própria linha de pensamento clássico, há uma discordância sobre isso. A minha entende que existiria um monopólio econômico. A maioria dos pensamentos, a maioria dos filósofos da economia clássica acreditam que a economia deve funcionar sem esse monopólio de serviço. Esse monopólio de serviço ele acontecia principalmente por parte do Estado, né? Mas depois começou a acontecer por parte de empresas. E aí vem a economia neoclássica, que é adotada hoje em dia, e quebra esse padrão. Mas vamos, por enquanto, vamos manter na economia clássica. O que ele defendia? Um livre mercado, sem monopólio de serviços ou do Estado, ou seja, livre concorrência. Eles apoiavam a livre concorrência. As ações de alto interesse, o que faço, eu faço por interesse de ganho. Ou seja, sem o Estado, sem o patrão que é o Estado, eu, como empreendedor, vou fazer para obter lucro. O padeiro, ele não faz o pão só porque você vai ficar feliz comendo pão. Ele faz o pão para ele ganhar. Apesar de a sua felicidade eu comer um pão quente, se eu consciência disso, a intenção dele não é a sua felicidade. A intenção dele é a sua felicidade vem por tabela. Isso, a economia clássica é defensiva. Ou seja, se eu faço porque eu vou ter interesse de ganho. A caridade aqui não é aceita. Eu não vou fazer porque eu sou bonzinho. Eu vou fazer porque eu vou ter alguma coisa em troca. Assim funciona a economia clássica. E a neoclássica também vem apoiando esse interesse, viu, gente? Quando a gente está tratando de mercado financeiro, você não faz porque você é bonzinho, você faz porque você vai receber algo em troca. O valor do trabalho, o tempo de esforço para produzir aquele bem, prestar o serviço, é um pilar fundamental da escola de economia clássica, e isso vai ser um ponto diferencial entre a economia clássica e a economia neoclássica. Eles estão em polos opostos.
Porque a economia clássica vai defender que o valor do meu trabalho ele é uma soma de tempo e esforço para produzir aquele bem ou prestar aquele serviço. Nós utilizamos essa escola clássica para fazer contas. Você vai abrir uma empresa, você vai prestar um serviço, o que, que você aprende? A primeira coisa, a precificar. Como a gente aprende a precificar, a regra básica, hoje é difícil falar bem, a regra básica ensinada é justamente o quê? Eu vou calcular o tempo para produzir, os insumos que eu gasto para produzir, e aí eu vou ter. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. É o tempo, o trabalho e o serviço. Se eu estudei muito tempo para prestar um serviço, logo, quanto mais especialização eu tenho, ou quanto mais tempo eu dediquei fazendo aquilo, mais o meu valor sobe. Se eu gastei para produzir, vamos falar assim, eu gastei R$10 para produzir um sanduíche. Vai custar só R$10? Não, porque eu preciso de lucro, de atuir. Mas o vai custar R$10, porque senão eu tenho prejuízo. Eu vou começar a partir de R$10, eu vou vender por R$13, vou vender por R$15, nunca menos do que o valor do trabalho. Mas a gente vai ver que isso na economia neoclássica, ela funciona de uma forma diferente. A percepção do valor trabalho. O valor que eu vou pôr no meu produto, ele é influenciado por outras coisas, além do insumo inicial, do gasto inicial que eu vou ter para produzir esse serviço. A alavanca de riqueza é a especialização do trabalho através da divisão do trabalho. Então, a economia clássica defende a setorização do trabalho. É assim, se você for contratado para fazer a massa do pão, você não vai assar o pão, você vai lá estar fazendo a massa do pão. Quem faz a massa do pão não assa o pão. Então, a setorização, ela funciona assim, você é especialista em quê? Você tem que fazer uma coisa. Se você é secretária, você não dá aula. Então, você é secretária. E quem dá aula não exerce a função de secretário. Ou seja, temos uma setorização. E a economia clássica, ela depende que para um trabalho ele ser bem executado com excelência, ele depende dessa setorização. Essa setorização é necessária para que você aumente a produtividade e, consequentemente, você aumentar o lucro. Mas, mais uma vez, eu estou reforçando, isso é o pensamento da economia clássica. Muita coisa da economia clássica nós usamos, que são a base de tudo aquilo que a gente aprende, né? A precificar, a setorizar, porque, de fato, se você é especialista em alguma coisa, se você setoriza aquele trabalho, a tendência é você ficar melhor naquilo. A repetição. Assim, quanto mais você faz alguma coisa, mais você fica naquela coisa. A competição, então, a economia clássica defende a competição, que lembra que a gente está na época da Revolução Industrial, a gente tira o poder do Estado, a gente não quer o Estado se metendo nos nossos negócios, a gente quer ter a possibilidade de negociar. E a competição, a estimulação da competição, ela melhora o produto. Se ela melhora o produto, o valor do trabalho, ou seja, meu trabalho vai ter que melhorar para eu ganhar do meu concorrente. Eu tenho que fazer um pão melhor que ele. Eu tenho que vender uma casa melhor que a dele. Para eu não ficar para trás no mercado. E a competição, ela estimula o progresso econômico. Tem
uma reportagem muito interessante que vai falar, está ligada ao marketing, né? Que o marketing tem tudo a ver com a economia, e aí ele vai falar, ele é um especialista em marketing, e ele vai falar sobre a Pepsi e a Coca-Cola, porque existe no imaginário de que a Pepsi e a Coca-Cola elas são rivais, uma quer destruir a outra, quer eliminar a outra, mas isso não é interessante para a economia. A competição ela estimula o progresso econômico. Foi colocado, né, essa pessoa especialista em marketing estava explicando, achei muito legal. Quando eu assisti com um vídeo, eu assisti, ele estava falando sobre isso, que foi colocado em um shopping uma máquina da Coca-Cola e uma máquina da Pepsi. Eles pensaram que ia diminuir, porque primeiro foi colocado da Coca-Cola e depois da Pepsi. O que eles pensaram? Ah, não, agora a nossa venda vai diminuir, porque antes só tinha gente de refrigerante. Agora tem dois refrigerantes. Ou as pessoas podem escolher a Pepsi ou a Coca-Cola. Só que eles perceberam no final que a presença da máquina da Pepsi aumentou a venda da máquina da Coca-Cola. E, consequentemente, a Pepsi começou a lucrar mais, porque antes ela não tinha mercado naquele espaço, naquele shopping, ou seja, as duas máquinas começaram a faturar mais, porque o faturamento delas aumentou. Tanto é que você vai ver, principalmente nas propagandas dos anos 90, era muito comum, né? Você ter aquela provocação da rivalidade da Pepsi e da Coca-Cola, mas elas não queriam acabar uma com a outra, elas queriam entrar no imaginário do indivíduo consumidor, mais uma vez, fazer o quê? Condicionar as nossas escolhas e gerar uma percepção de escassez. Por isso que você ter concorrente não é ruim. Você ter concorrente é ótimo. Ter concorrente estimula o processo econômico. E é isso que a economia clássica defendia. Defendia não, né? Defende. Esse é o pensamento da economia clássica. E o alinhamento de uma taxa uniforme de preço baseado na competitividade do mercado. Ou seja, se tem muito, nós vamos definir um preço para posto de gasolina. Ninguém vai vender gasolina abaixo de R$ 4. Então, estão combinados, todos os postos por aí estão combinados. Não vamos ter alinhamento de taxa uniforme de preço, menos de R$ 4, não. Combinado. Então, um posto X vende 4,12, posto Y vende 4,10, o posto Z vai vender por 4,08 centavos. Temos a competição, estimula o progresso, mas temos um alinhamento de taxa uniforme de preço, baseado na competitividade do mercado. A gente vai ver que isso na economia neoclássica, a percepção de valor ela vai ser alterada. Mas, na economia clássica, temos uma taxa uniforme de preço que é baseada aonde, gente? No valor do trabalho. Tempo e esforço para produzir aquele tempo. Então, esse daqui é inegociável. Mas podemos negociar o alinhamento de uma taxa uniforme de preço. Aí nós temos, agora nós vamos falar um pouco sobre a economia neoclássica. A economia neoclássica, eu vou passar aqui, antes de começar a falar da economia neoclássica,
Eu vou tentar compartilhar um vídeo aqui com vocês. É um vídeo pequenininho, do filme do Charlie Chaplin. Não sei se vocês já viram, se tiveram a curiosidade, se não viram, eu indico. Ele vai passar justamente, chama Tempos Modernos, ele vai trazer um pouco sobre a Revolução Industrial e essa setorização, da economia clássica. Eu estava fazendo material, eu lembrei desse filme. Ele retrata bem pensamento logo após a Revolução Industrial, onde o pensamento adotado era justamente a economia clássica. Então, esse filme ele vai tratar bem como era a visão da economia clássica. Por isso que eu acho assim, que é bastante válido, fica aí de dica para vocês assistir esse filme, para quem não assistiu, e para quem já assistiu, rever, né, para refrescar a memória. Eu vou passar só um trechinho desse vídeo aqui, vou ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês. Ele é bem legal, tem só um minutinho. De vídeo. Ele vai retratar bem eu vou continuar aqui até carregar, porque não está querendo carregar, tá um pouco lento. Acho que agora vai. Aí, se vocês não estiverem escutando, vocês me avisam aqui, por favor. Apareceu aqui que não deu para compartilhar. Mas eu vou acrescentar no material de vocês esse trechinho para que vocês possam ver depois na casa de vocês o link desse vídeo. Vamos continuar a apresentação do PowerPoint. E aí depois, infelizmente não deu para compartilhar, mas eu vou mandar o link para vocês na aula, nesse post aqui, na hora que a gente fala da economia clássica, para vocês poderem ver. Já anote de rodapé. Mas falando agora da economia neoclássica, nós vamos ter, né, a teoria da utilidade marginal. O que é essa teoria da utilidade marginal? É a percepção do valor não está ligado, olha que aqui a gente já vê diferenças gritantes com a economia clássica.
percepção do valor não está ligado no valor do trabalho, e sim da utilidade do produto ou serviço por cada indivíduo de acordo com a sua necessidade. Ou seja, aqui a gente já superou essa ideia de que o valor do trabalho está ligado com aquilo que eu gasto para fazer esse produto. Se eu gastei 10 reais para fazer o meu sanduíche, não quer dizer que a percepção de valor que o consumidor vai ter sobre o meu produto é que eu gastei 10 reais. Eu posso, na hora que o consumidor olhar meu produto, ele pode achar que eu gastei 50 reais para fazer ele, e ele pode achar que eu gastei 3 reais para fazer ele. Porque a percepção de valor não está ligada no valor do trabalho, ou no esforço que tive para fazer aquele sanduíche, e sim na utilidade do produto ou serviço para cada indivíduo, de acordo com a sua necessidade. Nós vamos ver à frente, eu trouxe um gráfico para a gente analisar essa teoria. Eu acho que a gente pode até passar para cá para a gente explorar essa primeira teoria, que é da utilidade marginal. A utilidade marginal funciona o seguinte: eu quero um pão, beleza? Então, aqui, na hora que eu cheguei lá na padaria, um pão, para mim, tinha a utilidade perfeita. E a quantidade? No meu primeiro pão, eu vou pagar aquilo que o padeiro estiver cobrando, porque a minha percepção de utilidade, ela está na minha valorização e na minha necessidade, tá? Aqui, ó, de acordo com a sua necessidade. De manhã eu estou com bastante fome. Então, se o padeiro falar que aquele pão custa 5 reais, eu vou pagar 5 reais porque eu estou com utilidade e quantidade, elas estão ligadas, tá ok? Beleza, no primeiro pão, quantidade e utilidade alinhados, porque tem muita utilidade para mim em pão. Aí você põe esse pão, no segundo pão, tá, tem uma utilidade boa para mim ainda, e a quantidade, ok. Mas você já viu que entre a utilidade e a quantidade, onde a minha escassez era absoluta e o meu poder de negociação era pouco, a gente já teve um avanço, então aqui eu já começo a sair da necessidade absoluta, já começo a entrar na necessidade relativa. Mas tá bom, tá bom, eu vou comer o segundo pão, e eu vou pagar de fato 5 reais no segundo pão. Sossego. Mas aí o padeiro tem mais pão lá para vender. E aí ele fala assim, olha, se você comprar, em vez de comprar um ou dois, você comprar 3 pães, esse terceiro pão vai sair por 3 reais. Eu falei, não, um bom negócio, hein? Ou seja, aí eu começo a pensar, eu paguei R$1 em cada, praticamente, né? 3 reais, metade do preço, eu já estou de barriga cheia, já nem estou raciocinando direito. Não, tá bom, um bom negócio. Se cada um eu paguei 5, agora eu vou pagar 3, eu estou em vantagem. Beleza. Comprei esse terceiro pão. Mas ainda tinha outro pão lá para vender, e aí, depois do terceiro pão, eu já não estou tão assim. O pão já não é tão gostoso, eu já estou ficando cheia de pão. Ou seja, a minha percepção de valor e a utilidade que o pão tinha para mim no primeiro, olha aqui, o quanto vai diminuir, ela vai se afastando da linha da necessidade, da utilidade. Aqui ela está bem próxima, no segundo está próxima, mas a partir do terceiro ela já está bem distante da utilidade para mim.
Então, eu vou começar a negociar. Paguei R$ 3. Eu achei a vantagem barata, mas no quarto pão, eu já não vou pagar R$ 3 porque eu tô cheia, mas eu comi 3 pães. Cara, cabe mais um, até cabe, mas eu não vou pagar R$ 3. Um pão custa 5, eu já comi 3. Eu já paguei R$ 13 em 3 pães. Então, para mim, já tá ok. Mas eu falo assim, esse pão aqui, que eu vou te fazer ele por R$ 1. É só para eu não ficar com o pão acumulado aqui para outro dia. Ah, R$ 1 caro, pagar R$ 1. Mas aqui, ó, a minha percepção de utilidade vai proporcionalmente a quantidade ofertada. No quarto pão, eu já não estou tão assim, fã de pão. Ou seja, eu tive que a gente entrou na fase de negociação, porque lembra que o custo desse pão antes era R$ 5, a percepção do valor não está ligada no valor do trabalho, porque você lembra que na economia clássica, eu não vou associar o valor do meu pão, porque eu gastei 50 centavos, no caso aqui, gastei 50 centavos, R$ 1 para fazer. Vamos ver, né, que no quarto pão ele vendeu pelo preço do trabalho, pelo valor do trabalho dele, ele vendeu por R$ 1. Mas só que ainda sobrou pão lá. Então, assim, eu te vendo mais um, isso aqui já tá, eu já estava levando para comer em casa uma parte da tarde, porque eu já comi 3, eu já não estava mais querendo. Aí no quinto pão, mas eu, se fosse de graça, eu ia levar. Eu falei, não, leva por R$ 1 o preço de custo. O quarto pão, ele me vendeu pelo preço de custo. Ele fez por R$ 1, que era o valor do trabalho dele, e ele não vai trabalho. Mas só que no quinto pão, ele não precisa mais levar, eu não quero mais levar. Porque aqui, olha o quão distante eu estou da utilidade desse pão para mim, e a quantidade aumentou, não é porque aqui é um pão, aqui já é 5 pães. Então, a minha percepção de utilidade, ela está ligada na minha percepção de quantidade. Se tem muito, o valor tende a cair. Aí você leva essa percepção para o mercado. Você tem muitos imóveis para vender, o que, que acontece com esses imóveis? Eles diminuem o valor, porque a utilidade de um imóvel no meu bairro, o bairro X só tem um imóvel, ou seja, a utilidade dele é grande. Mas aí, nesse mesmo bairro X, agora não tem imóvel. A gente tem 50 imóveis para vender. Ou seja, a minha percepção de utilidade dele, antes era aqui, nos 50 está aqui, ó. Porque aumentou demais a quantidade e a minha percepção de utilidade diminuiu. Já na percepção de utilidade marginal, o que, que é a utilidade marginal? É o meu prazer pela aquisição. Lembra? No primeiro polo, estava o quê? Altíssima a minha percepção de prazer. No segundo, ela deu uma diminuída, ela está aqui. Mas está legal. No terceiro, ela já baixou bastante, pelo menos só pela bunda. No quarto, eu fui para casa, ele já me vendeu pelo preço de custo, ele já não tinha lucro nenhum. Eu vim para casa assim, só pela. Ah, nossa, não entende como é gostoso, beleza, vou levar para casa para comer estar ali no quinto. Aí, você não estou mais aguentando ver pão na frente. Ou seja, a minha percepção de prazer pela aquisição diminuiu, a minha quantidade, ela aumentou. Aqui, a gente pode falar agora, não dando só o exemplo da padaria, mas essa percepção de utilidade marginal, ela pode ser dada como exemplo marcas de luxo, marcas de alto padrão, casas de alto padrão. Quanto mais
popular esse produto se torna, menor é a percepção de prazer pela aquisição. Você pode ver que determinadas marcas, eles não... você já viu assim, talvez isso seja uma experiência mais próxima do mundo feminino, mas bolsas, isso acontece, roupas, bolsas exclusivas, mas não só no mundo feminino. Isso, eu dei exemplo de bolsa, porque isso é mais palpável e imaginável no universo feminino. Ah lá, a gente está falando da Gucci, ela lançou uma bolsa que só tem 15 unidades. Olha aqui minha percepção de prazer pela aquisição lá no alto. Mas a Gucci fez uma bolsa para preço popular. Aqui, a minha percepção de prazer. Lógico que eu estou falando assim de uma pessoa que tem um nível financeiro elevado. Quanto mais você tem dinheiro, mais você quer pegar pela exclusividade. Quanto menos dinheiro, quanto menos percepção de escassez, maior a quantidade e menor o prazer pela aquisição. É por isso que grandes marcas, eles reconhecem o público, que é a microeconomia que a gente viu lá no começo da aula, e eles não vendem para qualquer pessoa. Eu não posso chegar na Gucci e comprar uma bolsa exclusiva, mesmo se eu tiver dinheiro. Antes deles me venderem essa bolsa exclusiva, eles vão querer saber quem eu sou. Sim, gente, parece assim, preconceituoso, parece idiota, mas isso é o que? A percepção de utilidade marginal. Aqui a gente só está falando de negócio. Eles não estão te discriminando, mas eles querem manter a utilidade marginal, a percepção de prazer para a aquisição lá no alto, porque o prazer de aquisição, o que está ligado? Valor do produto. O valor do produto está na sensação de escassez. Se eu falo que eu fabriquei só duas, só tenho 15 bolsas dessa no mundo. A escassez desse produto é alta. Então, quanto maior a escassez, maior é a minha percepção de prazer. Quanto maior a quantidade, porque quando só tinha a escassez dele era alta, a utilidade dele era alta. Então, se eu tenho 15 bolsas, a utilidade é extremamente alta, porque a quantidade é baixa e a minha percepção de prazer é alta. Quanto maior a quantidade, menor a quantidade marginal. Menor vai ser a minha sensação de prazer, de ser exclusiva. Por isso que existem condomínios, tá? Que não aceitam todo mundo, marcas de carro que não vende carro para qualquer pessoa. A gente também está falando isso assim, de qualquer tipo de produto. De imóveis a objetos de percepções de utilidade baixa, mas de percepção de valor alto. Seria daqui. A bolsa ela tem uma utilidade baixa, mas a percepção de prazer de aquisição é alta. Uma bolsa de 15 reais, ela vai caber a mesma coisa que cabe uma bolsa de 50 mil reais? Provavelmente sim, se ela tiver a mesma dimensão, cabe a mesmíssima coisa. Mas uma bolsa de 50 reais vai me causar a percepção de prazer que uma bolsa de 50 mil? Não, não vai. É por isso que essa bolsa custa 50 mil e só tem 15 unidades. E a bolsa que custa 50 reais tem 100 unidades. E tem alguma coisa de errado nisso? Não, porque tem mercado para todos os tipos. A gente vai ver isso mais à frente. Aí aqui a gente vai entrar no foco da demanda. O que é esse foco da demanda? Tira o foco da oferta, o que seria o custo de produção, e passa a ter como foco principal a demanda.
A utilidade do produto para o consumidor, o que a gente acabou de falar aqui, ó. Gente, a quantidade, maior a demanda, maior o valor. Mas a percepção de utilidade marginal dela cai. A demanda aumenta, então isso vai moldar o valor desse produto. Se eu vou produzir 50 mil bolsas e eu tenho 50 mil consumidores, eu tenho um equilíbrio mercadológico, um equilíbrio da demanda e oferta. Eu não tenho esse equilíbrio, eu tenho mais demanda do que procura, mais demanda do que a oferta, aí eu tenho um prejuízo. Mas eu tenho mais oferta do que demanda, entendeu? É inversamente proporcional sempre. Eu tenho mais gente procurando e eu não tenho quantidade para oferecer, gera sensação de escassez. Outra coisa, outro ponto utilizado na economia neoclássica é a utilidade do produto determinada de produto. A utilidade é a minha percepção de necessidade. A gente vai ver que existem produtos com a utilidade elástica, pouco elástica e rígida. Mais para frente a gente vai tratar sobre elas. Mas é o que? Eu posso negociar sobre esse produto? Ele pode ter uma variável de percepção de valor? Sim ou não? É isso que vai colocar esse produto nessa prateleira. Nós temos também os agentes econômicos que fazem parte de um todo econômico, não se definindo pela classe social. Ou seja, enquanto a economia clássica ela vai falar da setorização, ela vai sim, ela trabalha com a ideia de classe social. Se eu vendo para rico, eu não vou vender para pessoa. Se eu vendo para a classe A, eu não vou vender para a classe B, eu não vou vender para a classe C, mas se eu vendo para a classe C, eu também não vou vender para a classe A. Aqui, a economia neoclássica defende que isso não existe. Os agentes econômicos, nós, agentes econômicos aqui, somos nós consumidores. Os consumidores, eles fazem parte de um todo econômico, então eles não são definidos pela classe social. Por quê? Porque a classe social B, se um produto que foi feito majoritariamente para a classe média alta, se a percepção de valor desse produto é alta, aquela pessoa que está na classe baixa, eu gero a sensação de escassez nela, a escolha dela é condicionada e ela vai consumir esse produto, ela vai dar um jeito de arrumar dinheiro para consumir. Lembra daquela coisa, aí entra o marketing, né? A propaganda. Eu estou vendo uma febre, né? Vamos falar aqui de uma febre muito comum, o tal do Bob Goods. Você precisa de um Bob Goods? Não. Mas toda hora você vai entrar na rede social, tá? Mãe, compra um Bob Goods. Ou se não, a cada 2 colagens de tela, Bob Goods. Gente, pintando Bob Goods, anunciando Bob Goods de tudo quanto é jeito, de capivara, de Jesus, de ursinho. Já vi Bob Goods de tudo quanto é jeito. A utilidade do produto é alta, gente. Vamos imaginar que você está desenhos, a utilidade é baixa, mas a percepção é alta. A utilidade marginal. Se a utilidade marginal do produto é alta, o preço também vai aumentar, né? Se a utilidade fica baixo, o preço diminui.
Aí você pode ver que logo no começo o lançamento era bem mais caro. Mas aí você viu a tal da curva que a gente viu? Essa curva aqui, ó. A minha percepção de utilidade foi diminuindo. Você pode ver que quando lançou o Bollywood, estava aqui. Agora, o valor vai caindo, porque não é mais novidade. Então, a minha percepção de utilidade diminuiu, a quantidade aumentou, a demanda por esse produto aumentou, logo a minha percepção de utilidade marginal, ela cai. Os agentes econômicos fazem parte aqui eu falei, né, da classe social, e a utilidade mensurada de indivíduo para indivíduo. O quanto eu preciso daquele produto está intimamente ligado à minha disposição de negociação e compra, foi o que eu falei no início da aula. A percepção de escassez. Quanto maior minha percepção de escassez, menor meu poder de negociação. Quanto mais eu acho que aquilo ali é indispensável, eu preciso para agora, menor vai ser a minha capacidade de negociação. Escassez absoluta, eu pago o que você cobrar. Escassez relativa, eu não vou pagar o que você cobrar sem negociar, sem fazer uma pesquisa de mercado primeiro. Aqui eu trouxe um gráfico que vai explicar um pouco sobre o que nós falamos, do preço e da quantidade. Ó, a demanda está ligada ao preço, a oferta também tem aquela margem de preço e quantidade. E aqui a gente tem um ponto de equilíbrio no mercado entre a oferta e a demanda. Eu coloquei explicadinho, apesar de ter falado, mas eu coloquei escrito aqui para vocês depois poderem repassar o que foi dito na aula. Que a quantidade de bem ou serviço oferecido é determinado pelos vendedores, ela é influenciada pelo preço do produto no mercado, o custo dos insumos e a tecnologia. A linha da demanda, quem estabelece, ou seja, aqui, oferta, quem vai produzir esse produto, ou seja, o padeiro gastou R$1, né? Aí ele quer ter lucro, aqui ele vai vender por 5, 6, 7, quanto ele vale. Mas a demanda, quem estabelece é o consumidor. A procura por um produto depende de fatores como o seu preço, o poder aquisitivo da população, a moda, os gostos específicos de determinados grupos, a existência de produtos similares e substitutos no mercado, entre outros fatores externos. Ou seja, quanto mais a quantidade, olha lá, preço, está vendo aqui essa linha? Está se afastando da quantidade, ou seja, os consumidores vão demandar o valor dessa demanda. E o ponto de equilíbrio tem oferta e procura. O consumidor quer pagar aquilo que eu cobro. Uma coisa que vai alterar essa curva aqui, gente, é a concorrência, por exemplo. Lembra do pensamento clássico sendo utilizado aqui? A livre concorrência. Ou seja, se eu tenho produtos similares mais baratos e o poder aquisitivo da população não está alto, então, logo, os meus consumidores vão migrar para produtos similares mais baratos. E aí, a oferta do que eu achava que meu produto valia vai cair, por quê? Porque eu preciso vender. Ó, aí eu expliquei direitinho, né? Produto maior que demanda, produto menor que demanda, produto maior igual a demanda, nós temos um
ponto de equilíbrio. O aumento da quantidade exigida pelo mercado deverá resultar em um crescimento do preço daquele bem. Lembra do tal do morango agora? É morango do amor? É morango do amor, acho que eu falei certo. É aquele vermelho, que está tudo quanto é lugar. Eu estou muito fora de moda porque eu não experimentei. Estava nesse morango. Mas o morango, gente, iniciava, custava R$ 3, agora custa 10. Por quê? Porque a quantidade exigida aumentou drasticamente. Então, os morangos estão muito mais caros do que normalmente são. Sabe o ponto de equilíbrio aqui nesse caso, quando uma coisa viraliza, no caso do morango? No caso do morango, a gente estava com produto e demanda, o ponto de equilíbrio. Aí viralizou uma receita de morango caramelizado, e aí o que era isso daqui? Foi aqui, produto, produto menor que a demanda. Ou seja, gente, vamos produzir mais para voltar para esse equilíbrio, mas só que como a demanda aumentou, logo o meu preço sobe. Isso porque, se houver menos produtos do que interessados para comprar, os preços tendem a subir. Estava escasso morango no mercado, por isso que estava caro. Quando os produtos estiverem em falta, o seu preço tende a aumentar. Em movimento de subida e descida de preços, fare com que o mercado acabasse por alcançar um ponto de equilíbrio, falando a oferta, a demanda e a relação das duas leis. Este modelo, no entanto, funcionaria apenas em um mercado competitivo. Existem muitos vendedores e muitos compradores. Essa situação tornaria esses agentes econômicos incapazes de sozinhos alterar o equilíbrio dos preços. É aqui que, se está todo mundo vendendo um morango a R$ 10, eu vou vender a R$ 10, só que aí depois, na hora que essa febre do morango, do amor acabar, qual que é a tendência, gente? A gente voltar ao ponto de equilíbrio? Isso. Mas para isso a gente precisa de competitividade, a gente precisa que alguém abaixe o preço do morango. Porque na hora que alguém fizer isso, todo mundo vai diminuir o preço. Porque senão você tem um desequilíbrio no mercado. Na hora que alguém falar assim, não, beleza, agora o morango vai voltar a custar R$ 6, você pode ter certeza que o mercado competitivo vai fazer com que aqueles que estavam vendendo o morango a R$ 10 revejam esse preço e voltem ao equilíbrio. Aqui, a teoria da elasticidade, que também está ligada à percepção do valor desse produto e a mão de obra desse produto, que torna um produto com demanda elástica, inelástica e rígida. O que é um produto de demanda elástica? Aqui, primeiro eu trouxe o que deve ser analisado, né? Quanto maior a facilidade de substituição, maior a elasticidade. Vou dar um exemplo aqui da cerveja. Existem várias marcas de cervejas, não tem? Ou seja, isso é um produto de maior elasticidade, porque é de fácil substituição. Vamos ver as que eu conheço. Brahma. Brahma custa... Brahma e Skol. Brahma e Skol, por exemplo, são duas marcas de bebidas alcoólicas, de cervejas. Aí, elas custam mais ou menos o mesmo preço. Eu não sei se custa, mas vamos supor que elas custam... Vamos fazer esse exercício imaginativo, se não custar. Mas, aí uma custa R$ 2 e a outra custa R$ 2,50. Aí você vai tomar aquilo que você está acostumado, né? Com o sabor que você está acostumado. A mesma coisa, vamos aqui para o refrigerante, né? Que é mais saudável.
a Coca custa R$ 5 e vamos supor que a Pepsi também custa 6 reais, né? R$ 6, mas aí a Coca que custava R$ 5, não sei o que aconteceu, que agora custa R$ 10. Mas elas têm mais ou menos o mesmo sabor. Vamos fazer um exercício de imaginação também, galera. Eu sei que não é a mesma coisa. Mas vamos supor que eu sei muito você vai deixar de comprar a Coca e vai começar a consumir o quê? A Pepsi. Porque a gente faz substituição. Ela tem mais ou menos o mesmo gosto, só que uma custa R$ 10, a outra custa R$ 6. Ou seja, o refrigerante ele tem uma demanda elástica de preço na economia. Isso é um pensamento neoclássico, porque ele é de fácil substituição. Não é essencial. Todo mundo consegue viver sem refrigerante. O período de tempo considerado de análise. O que é esse fator que tem que ser levado em consideração? O que é esse período? Qual que é a minha necessidade? Eu posso parar lá na frente do mercado e analisar preço? Ver outras opções? Se eu posso, então meu período de tempo para análise é maior. Ou seja, isso vai influenciar na demanda elástica. Eu posso parar para ver se realmente eu quero comprar um refrigerante de R$ 10 ou de R$ 6. O impacto do preço no orçamento do consumidor. Uma pessoa que tem R$ 6, não necessariamente ela tem 10. Mas se a Pepsi custasse 6 e a Coca custasse 5, normalmente quem tem R$ 5 tem R$ 6. Mas não R$ 10. Porque o impacto desse preço é maior. Existe uma diferença maior de R$ 6 para R$ 10. Ou então, vamos falar de um produto aqui, de um tênis que custa R$ 50 e um tênis que custa R$ 200. O impacto desse preço é maior. Ou seja, o refrigerante ele tem uma demanda elástica. Por quê? Porque ele é de fácil substituição, não é essencial. O período de tempo que eu posso considerar e analisar é alto e o impacto do preço é grande. Eu não vou R$ 4 de diferença da qualquer coisa com isso no mercado. Então, demanda elástica. Demanda inelástica. Aqui a gente já está falando de um produto mais exclusivo, ok? O que essa curva está falando? Aqui, de novo, vamos imaginar aqui que a gente tem a utilidade e a quantidade, tá? Aqui, ela é inelástica, por quê? Porque quem compra uma bolsa exclusiva, você concorda comigo que ela só quer ter a percepção de utilidade marginal dela? A bolsa exclusiva, ela não vai ser para todos os públicos. Ou seja, ela não pode ser substituída. Então, quanto menos a possibilidade de substituição, menos elástica ela é. Quem compra uma bolsa exclusiva tem dinheiro para fazer isso. Independente se o mercado está em alta, se o poder de compra aumentou ou diminuiu, ela vai ter mercado para certos tipos de produto. Se eu vendo coisas de alto padrão, eu sempre vou ter um mercado específico. Quanto mais específico o seu mercado, mais a sua demanda tende a ser inelástica. Se você vende produtos de alto padrão, a sua demanda é inelástica porque pessoas de alto padrão, regra geral, elas vão continuar no alto padrão. Você vende para um grupo específico. Ou seja, vamos ver se uma bolsa de grife e ela é de grife e é edição limitada.
ok? Então, só tem 15 dessas bolsas no mundo. Ela, quanto maior a facilidade de substituição, maior a elasticidade. Ela é fácil de ser substituída? Não. Então, ela não é demanda elástica, porque só tem 15 no mundo. Não vai ser fabricado mais de 15. Quanto maior a essencialidade, menor a elasticidade desse preço. É extremamente essencial? Não. Por isso que ela tem uma variação, ela admite essa variação. Apesar de ser pequena, porque eu ofereço isso para um público específico, ela não é inelástica. Ela tem uma certa elasticidade, ela tem uma elasticidade dentro do palmo dela. O período de tempo considerado para análise é baixo, porque só tem 15 no mundo. Eu ficar parado para analisar e pensar, essas 15 bolsas serão vendidas e eu vou ficar sem. Ou seja, menor a elasticidade. O impacto do preço no orçamento do consumidor também não se adequa à demanda elástica. Por quê? Porque o impacto do preço é menor, porque quem compra uma bolsa exclusiva, vocês concordam comigo que está numa realidade orçamentária favorável? Porque se você estiver passando necessidade, tiver coisas mais urgentes para fazer, você não vai querer comprar uma bolsa exclusiva. Demanda inelástica que vai ter pouca variação, porque depende do público. Quanto maior o público, aí, outra coisa, ela vai saindo, então, dessa bolha de alto padrão. Eu vou vender o meu produto para preço popular. Vamos dar essa realidade aqui para preço popular. Demanda inelástica. Por exemplo, vamos por aqui uma coisa que é essencial. Tá, papel higiênico. Não. Papel higiênico tem gente que não usa, mas vamos aqui. Outra coisa, então, vamos pensar o sal, hein? Sal é uma boa. Todo mundo tem que usar sal. Não sei que você tem problema de pressão alta, não posso usar sal de jeito nenhum, ou gosta de comida em soja, isso normalmente não acontece. Todo mundo compra sal. Beleza. Mas eu concordo que todo mundo precisa de sal. Todo mundo precisa de sal. Mas diferente do refrigerante que a gente vive sem e é uma necessidade não tão urgente, o sal é diferente. Eu preciso de sal porque é ruim comer comida insossa. Então, a minha percepção de necessidade aumenta, vocês concordam? Sim, porque, né? Minha percepção de escassez, ela aumentou do refrigerante. Ou seja, se eu não tenho um preço, um sal custa muito pouco, né? A não ser que a gente está falando de sal do Himalaia, sal de não sei da onde, ele vai manter uma métrica, uma demanda inelástica. Todo mundo que compra sal vai comprar sal independente do valor, porque o valor ele não varia, ele não vai variar muito e a necessidade é alta. De fácil substituição? Não, porque sal você não consegue substituir por tempero, por exemplo, porque tempero é tempero e sal é sal, são coisas diferentes. Quanto maior a essencialidade, menor a elasticidade no preço, ou seja, a essencialidade é maior do que o refrigerante, menor vai ser a operação do preço. Período de tempo considerado para análise. Eu preciso de sal. Não é que assim, eu posso ficar pensando, eu preciso de sal, eu vou comprar sal. Então, a demanda ela começa a ficar inelástica. O impacto do preço no orçamento do consumidor. Aqui, por que ela não é rígida? Porque, por exemplo, ela admite variação. Eu não vou comprar um sal do Himalaia. Eu não preciso de um sal do Himalaia, eu preciso de um sal. Mas se eu quiser a minha percepção de utilidade marginal aumentar, eu vou comprar um sal do Himalaia, que em vez de custar R$ 1, vai custar 6, porque eu gosto do sal do Himalaia. Aí, aqui a gente tem
a teoria elástica totalmente rígida. O que é essa elasticidade rígida? Ela acontece com produtos considerados essenciais. O que é um produto essencial, gente? Remédio. Remédio, ele faz parte da teoria de elasticidade de preço da economia rígida. Não importa quanto ele custe, quem precisa vai pagar. É assim que funciona, porque quanto maior é de fácil substituição, não é de fácil substituição. Eu preciso de um remédio para infecção, eu não posso substituir por de não dá. Se eu preciso para tratar a infecção, não pode ser um remédio de dor de cabeça. Então, é nula a facilidade de substituição. Quanto maior a essencialidade, menor a elasticidade do preço. É essencial tratar a infecção de extrema essencialidade, porque senão o que acontece? Eu venho a falecer. Extrema necessidade. É essencialíssimo. Período de tempo para considerar a análise inexistente, porque se eu estou precisando tratar uma infecção, eu tenho urgência, minha escassez ela é absoluta. Eu não posso esperar, não posso pensar no preço do remédio da infecção, porque se eu for esperar, eu vou complicar a situação médica. E o impacto do preço no orçamento do consumidor, ele não é levado em consideração quando a gente está tratando de uma teoria elástica totalmente rígida. O consumidor, ele não é levado em consideração, ou ele é levado em consideração praticamente, é muito pequeno o impacto do preço no consumidor. Porque se eu ofereço um produto de extrema essencialidade, eu vou colocar o preço que eu quiser e você vai pagar porque você tem necessidade. Quanto maior a escassez, menor o poder de negociação. Efeito da renda com bens normais, que é considerados superiores. Bens normais são aqueles que possuem demanda diretamente proporcional à renda do consumidor. Logo, quanto mais o consumidor ganhar, mais ele vai comprar esse bem. Um bem normal é efeito da renda positiva, ou seja, quanto mais renda, mais consumo. Quanto menor renda, menos consumo. Isso aqui quer dizer assim, bens superiores. O que é bens superiores? Está ligado intimamente à utilidade marginal, só percepção de valor e prazer. Quanto mais eu ganho, mais eu posso me dar ao luxo da utilidade marginal da sensação de prazer. Por exemplo, eu ganho X, eu tenho um carro X. Eu ganho X, Y, Z, eu vou ter um carro X, Y e Z. Aumentou o meu consumo? Sim, de um carro de 50 mil, agora eu ando num carro de 300 mil. Porque aumentou o quê? A minha renda. Quanto mais eu tenho, mais eu gasto com aquilo. Vamos falar isso assim no âmbito do imóvel. Eu preciso de porcelanato na minha casa? Eu não preciso, eu não tenho necessidade. Eu ando num chão, num piso de 15 reais, assim como eu ando num piso de 150 reais o metro quadrado. Vocês concordam comigo? Sim, mas eu tenho efeitos de renda, quanto mais eu tenho, mais eu quero investir. Se eu posso investir, eu quero um porcelanato na minha casa, e não um piso normal. São considerados bens normais. Quanto maior a minha renda, maior o consumo desse produto. Aqui o refrigerante. Quanto mais eu ganho, mais eu vou dar preferência ao meu gosto e menos ao preço. A Coca pode custar R$10 e a Pepsi R$6, mas como o meu ganho é maior, eu vou comprar a Coca só porque eu quero a Coca, não porque a Coca, a Pepsi está mais barata. Quanto menos eu ganho, mais eu vou me atentar ao valor. Eu não vou comprar uma
eu deixo de comprar a Coca para comprar a Pepsi, porque ela está mais barata. Efeito de bens, o efeito da renda com bens inferiores. Bens inferiores são aqueles que possuem demanda inversamente proporcional à renda do consumidor. São bens de segunda classe que o consumidor só compra por não ter acesso a opções melhores. Foi o que eu acabei de falar e dar exemplo, por exemplo, do piso e da Coca. E Pepsi, se a Pepsi custa 6 e eu só tenho dinheiro para comprar refrigerante 6, eu vou comprar. Mas quando tiver R$ 10 para comprar um refrigerante que é o que eu quero, que é a Coca, aí eu vou escolher o que eu quero e não quero se pagar. Aqui é o homem máquina e o homem econômico, né? Que o homem econômico seria uma máquina de prazer. Ele busca apenas os seus interesses egoístas, dispensando o mínimo recurso possível, onde o mundo é essencialmente ordenado, estável e simples. Ou seja, ele quer despender o menos recursos possíveis e ter o máximo de prazer. Já o homem-máquina está baseado em um comportamento puramente mecânico do homem, existindo explicações físicas para todo o fenômeno observado. Seria uma separação de ação moral e econômica. O que eu até não trouxe aqui, né, que a teoria não leva em considerações ações ditas como moralmente corretas, sendo limitadas somente pela lei. O homem-máquina só não vai fazer aquilo que é defesa em lei. Se a lei proíbe, ele não vai fazer. Tudo aquilo que a lei não proíbe, ele vai fazer para chegar no resultado dele. O povo fala que a máquina do capitalismo selvagem, que não existe muita regra moral, é isso que está falando. O homem-máquina, ele vai chegar no objetivo dele, mas o conceito de moral, vamos falar assim, de condescendência, de empatia, não é levado em consideração aqui. Usufruir desse produto é quem pode pagar. Se você não pode pagar por esse produto, não existe paixão de eu vou vender mais barato para você. Se você não pode pagar por esse produto, você não vai ter esse produto. Assim que funciona a teoria do homem-máquina. Você tem se você pode pagar. Aqui eu trouxe uma definição da economia institucionalista, que deixa de considerar a noção do individualismo e passa a considerar o comportamento coletivo. Os pilares de análise são histórico, da escolha racional e o sociológico. Então, um pouco da ideia ligada ao quê? Que o comportamento coletivo ele influencia muito mais o indivíduo do que o indivíduo influencia o comportamento coletivo. Quer dizer que, se eu estou em um ambiente, é muito mais fácil esse ambiente me conduzir, me moldar, do que eu mudar unicamente. A gente falou sobre isso durante a aula. Se eu vejo alguma sugestão, por exemplo, eu até dei o exemplo do Bob Goods, né, que era o livro colorido. Eu preciso daquele livro colorido? Não, mas eu vejo toda hora, sugestão, que daqui a pouco, na hora que eu estiver passando na loja, eu vou desejar aquele livro colorido, mas não que eu preciso, é porque eu fui sugestionada pelo ambiente. Aí é o quê? Vai analisar o histórico, a escolha racional e o sociológico, que é o ambiente que eu estou vai influenciar a minha decisão. E para finalizar, eu trouxe uma diferença entre o capital e o capitalismo, né? O capital é bem construído pelo indivíduo, é aquilo que eu tenho de valor, né? No caso, o meu patrimônio, pode ser uma quantia em dinheiro, ações, um meio físico, com terra, casa, etc. E o
capitalismo é o modo de produção em que o capital, sob suas diferentes formas, é o principal meio de produção. Ou seja, eu produzo, aqui tem uma definição, o capital existe em toda sociedade, em qualquer tempo e lugar. Objetos inanimados podem ser produtivos e gerar renda por si próprio. O que é matéria que eu posso vender é capital, mas impõe, meu celular é um capital, mas eu faço capitalismo quando eu resolvo vender isso a uma outra pessoa. Gente, a aula de hoje foi isso. Eu abordei alguns assuntos mais na superfície, porque a matéria é bastante extensa. Vocês, quando estiverem lendo o material de vocês, vão poder compreender melhor através das explicações que foram né, passadas para vocês nessa aula. Para mim foi um prazer e a gente se encontra na próxima aula, tá? Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus, até a próxima. Podemos finalizar, professora? Sim, pode sim. Certo, então, muito obrigada, viu? Eu agradeço. Tá.